Nunca tive nada, a única coisa que eu tinha na minha mocidade era uma canoa de alumínio, um remo e uma bicicletinha que eu atendia os recitativos a 2-3 quilômetros de distância. Um dia eu estava indo no culto de jovem, na volta, empurrando aquela bicicleta num sol muito forte e subindo aquele morro de Boiçucanga. Passou um carro correndo, chegou lá na frente, engatou a ré e veio descendo, veio devagarinho. Eu imaginei como criança, estava de terno, gravata, era mais ou menos meio-dia, um sol muito forte. Falei, algum irmão de São Paulo viu eu de terno, vai voltar e vai me saudar, que alegria. Quando chegou perto de mim, baixou o vidro e cuspiu no meu rosto e falou, isso aí é para você, que seu crentinho. Saiu cantando o pneu. E Deus tinha mandado a palavra, a crucifixão de Jesus, que o Senhor falava assim, Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. E Deus dizia, hoje eu derramo sobre ti o dom do perdão. Quando aquele indivíduo fez isso, uma voz falou no meu ouvido, pede para o teu Deus capotar o carro dele na próxima curva e ele vai saber o tamanho do Deus que você serve. E de dentro de mim saiu uma voz que eu não segurei, minha boca se abriu e disse assim, Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que ele fez. Deus me ensinou que um dos maiores dons que existe nesta vida é o dom de perdoar. Tinha uma canoa de alumínio, quase não tinha moça, fui o primeiro moço de Camburi. Eu pegava o meu inário, minha Bíblia, colocava num saquinho de supermercado, amarrava para não molhar, pegava meu remo e ia remando a canoa até o alto mar, no meio do oceano, abria um santo culto no nome do Senhor Jesus, e essa virtude que está aqui descia lá no meio do mar. Lá o Senhor fez muita promessa na minha vida, aleluia. Eu voltava cheio do Espírito Santo, manifestando as linguagens do céu. Quando passava a orla da beira da praia, o povo seminu usando droga, e olhava eu manifestando a promessa, entrando com a canoa. Alguns diziam, esse menino deve ser louco, deve ser doido, retardado, falando essas linguagens, calça camisa em 40 graus de sol. Mas essa loucura me escondeu do pecado para me estar hoje aqui dando glória a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, que Deus preparou uma esposa que é mais crente do que eu, 4 filhos, esse mês nasce o 5º filho também. Primeiro filho Deus batizou com a promessa com 2 anos de idade. Os 2 já tocam na orquestra, um oficializado, o outro toca nos ensaios, os outros são pequenininhos ainda, mas a minha casa é uma casa de alegria e paz na presença de Deus. Eu lembro que um dia, irmãos, estava na minha casa e descansando, o Senhor me arrebatou. Nunca contei isso na igreja. Glória a Deus. O Senhor me arrebatou em espírito e me levou lá na igreja do Bonfim, Cabriúva. Tinha 3.000 e poucas irmandades, igreja muito cheia. Na época o irmão Hermelindo era vivo, atendia o culto, e eu via aquela multidão, uma palavra que Deus mandava, que Deus abençoava, visitava o povo, e Ele chamou todo mundo para orar na última oração. E eu estava assim, irmão, no átrio, do lado de fora, porque não dava para entrar, arrebatado em espírito. Quem acredita nisso? Glória a Deus. E quando todos dobraram o joelho, aleluia,
Eu fiquei de olho aberto, olhando aquele movimento, aquele alarido. Eu vi uma escada que foi se formando, entrou dentro da igreja, e os homens de branco, os anjos desciam com uma bandeja na mão. Um carregava um coração novo, outro pulmão novo, outro rim novo, outro línguas de fogo, promessa do Espírito Santo. E aonde eles passavam tinha obra, tinha milagre. E eu fiquei espantado, falei: Senhor, eu vou falar por Mormelindo o que Deus está fazendo aqui na igreja. Às vezes o povo vem aqui e não sabe que Deus faz tanto milagre. Irmãos, quando eu estava olhando isso, o irmão Mormelindo abriu o olho e fez assim para mim vir subir no púlpito. Eu falei: eu no meio dessa multidão? Falei: você fez assim e me chamou. Eu vim furando todo mundo, subi. Ele falou: ajoelha na minha frente junto comigo. Quando eu dobrei o joelho junto com ele, ele colocou a mão no bolso, tirou um abraço de azeite, colocou no dedo polegar, colocou na minha testa e falou: hoje eu te unjo por uma grande obra na terra. Glória a Jesus! Glória a Deus! Eu voltei para aquele arrebatamento, entrei dentro do meu corpo, meu Deus, e falei para minha esposa: glória ao Senhor. Naquela semana, meu nome foi para a lista como cooperador de jovens e menores, mas eu não tinha um terno novo para minha apresentação. Meu sapato estava muito usado, que quem é orador sabe que os bicos do sapato arrebenta tudo. E nós orava de dia e de noite, irmãos. E minha mãe falou assim: Juninho, eu tenho 100 reais, eu vou te dar 100 reais, vai em Mogi, compra um sapato novo para a tua apresentação. Falei: tá bom, mãe. E fui buscar a palavra a respeito daquele arrebatamento, e Deus mandou: Samuel unge Davi como rei. E quando na exortação dizia assim: sobe a serra e vai buscar a tua unção na mão de Samuel, e eu vou te abençoar muito nesta vida. Irmão, peguei aqueles 100 reais, olhei para o meu sapato velho e lembrei daquela revelação, daquele arrebatamento. Eu falei: eu vou com o sapato velho, mas eu vou orar junto com o irmão Mormelindo. Pus tudo de gasolina, deixei o dinheiro do pedágio, peguei um carro emprestado, subi, fui para Cabriúva. Cheguei na casa do irmão Mormelindo, bati na porta, saiu uma irmã e disse assim: pois não, paz Deus, amém, preciso falar com o irmão Mormelindo. E ela disse: só um minuto, que vou ver se ele vai atender o irmão. O irmão é de onde? São Sebastião. Fala que é o irmão Juninho quer falar com ele. Falou: tá bom. Depois de uns 20, 30 minutos, ele abriu o portão, estava todo penteadinho, arrumadinho, parecia que ia ter uma reunião, e falou assim: ô meu filho, entra aqui no alpendre. E ficamos debaixo do alpendre. Ele falou: o que te trouxe aqui? E eu contei toda a revelação para ele. Quando eu estava terminando de contar, o servo de Deus estava chorando e disse assim: vamos orar nós dois sozinhos dentro da minha sala. Avisou a sua esposa e disse: não deixa ninguém entrar nessa sala enquanto essa oração não acabar. Glória ao Senhor. Na oração ele dizia assim, na simplicidade dele: Senhor, nosso Deus, está aqui o teu servinho, veio lá de São Sebastião, veio buscar uma unção, uma oração para o seu novo ministério. Na verdade, esse velhão que precisa da oração do Juninho, mas nós vamos fazer tudo que tu mandar nesta tarde, porque eu te vejo como José, vendido e traído pelos teus próprios irmãos na tua cidade, mas eu vou exaltar a tua cabeça naquele lugar. Hoje você está sendo levantado para cooperador de jovens e menores. Glória a Jesus! Se você fizer a minha vontade, honrar o ministério, eu serei contigo e te levantarei para cooperador na minha obra. E se tu cuidar bem das minhas ovelhas, fazer as visitas, cuidar do meu povo, honrar o ministério mais velho,
Um dia esse velho não estará mais aqui, mas eu te levanto para ancião naquele lugar. Glória a Jesus! Como Deus fez na minha vida, vai fazer na tua também. Irmão, Ele me abraçou e me ungiu minha testa. Aleluia! Glória ao Senhor. Eu senti uma presença tão grande, tão forte, irmão, como se fosse uma capa nova que estivesse caindo sobre mim. Eu agradeço a Deus, levantei, eu chorava muito. E ele dizia: Juninho, tá boa a oração? Tá feliz, filho? Eu falei: tô feliz, irmão. Vou descer a serra contente e com unção e uma capa nova sobre a minha vida. Ele enfiou a mão no bolso e falou: se Deus pedir para mim te dar uma parte em dinheiro para te ajudar no combustível, você aceita? Eu falei: ô irmão Ermelindo, Deus já preparou o dinheiro do combustível, fique em paz, está tudo certo, irmão. Tudo que eu queria era esta unção. Ele enfiou a mão no bolso, tirou 100 reais e falou assim: pega esses 100 reais que Deus te mandou te dar. Deus falou: meu servo, passa em Mogi, compra o teu sapato, porque a unção já caiu sobre a tua cabeça. Se a igreja criar, abre a boca, dá glória a Deus. Vai cair unção nova sobre esses moços, vai cair unção nova sobre essas moças. E se precisar de um sapato novo do Evangelho, Deus vai calçar essa mocidade. Quem crê, abre a boca, dá glória para Deus agora. Aleluia! Glória a Deus! Fui 7 anos cooperador de jovens. Glória a Jesus! Deus batizou quase toda a mocidade com a promessa do Espírito Santo. Fui 3 anos cooperador. E agora faz 3 anos que Deus me colocou como ancião na sua obra. O menor da tribo de Manassés, mas o maior, que é Jesus Cristo, está junto conosco nesta obra também. Um dia, irmãos, aleluia, eu voltei de uma missão, ainda era moço, e quando eu deitei na minha cama, aleluia, meu ouvido como se tivesse destancado, irmão, e eu ouvi um barulho de uma tempestade, como se fosse fortes águas e um grande vento. E eu pensei que ia ficar surdo com aquele estrondo no meu ouvido, e percebi que o meu espírito se desprendeu da minha carne, e eu fui subindo, minha carne ficou deitada, eu olhando para cima, aleluia, desligou a minha carne, ficou só o espírito, eu olhando e subi, irmãos. Eu falei, no meu pensamento, eu falei: o Senhor está me levando para o seu reino de glória, deve ter acabado a minha missão. E atravessei o telhado daquela casa e saí voando, irmão, mas uma velocidade muito grande. Santo é o Senhor. E voava de Maresias até Boracéia, voltava. Glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus que depois que Deus deu uma volta sobre aquela costa onde nós moramos, entrei dentro do meu corpo como se fosse um choque que eu tinha recebido. Eu pulei e caí sentado na cama. Quando eu caí sentado de olho aberto, eu caí com a cabeça abaixada para o chão, olhando para o chão, na cama que estava na minha frente. Eu vi da canela para baixo, irmão, os pés de um homem, mas os pés eram semelhantes ao pé de uma bezerra, da cor de um latão cozido. Glória ao Senhor. Eu falei: Senhor Jesus, me cubra com teu sangue. Quem está dentro desse quarto? Deus falou para mim: o mesmo querubim que guardou o corpo de Ezequiel do lado do rio Quebar, eu coloquei ele para proteger a tua carne, enquanto levava o teu espírito para voar em cima da cidade. Quem crê, dá glória para Deus nesta tarde. Eu agradeço a Deus. O termo onde nós voamos é o lugar onde Deus colocou nós como o primeiro ancião daquele lugar, as igrejas que nós cuida. Glória ao nome do Senhor. Pode dando glória a Deus. Deus dentro do meu coração, vai passar uma carruagem de fogo aqui hoje, e vai arrebatar muitos que estão na comunhão. Quem crê, vai dando glórias a Deus. Aleluia! Vou contar mais uma obra.
e vou parar. Agradeço a Deus que, irmãos, um irmão me chamou no celular e falou: Juninho, eu preciso conversar com o irmão. Deus me deu uma revelação que estava eu e mais 3 irmãos dentro de uma fornalha de fogo ardente. E o irmão, eu reconheci o rosto do irmão, estava junto comigo. Eu estou passando uma prova terrível e preciso conversar com o irmão e orar com o irmão. Eu falei: irmão, eu estou trabalhando agora, quando eu chegar às 6:30 da tarde em casa, o irmão encosta o carro e nós conversa. Vamos ver o caminho que Deus vai tomar. Quando eu estava passando com uma van que eu tinha, o servo de Deus me viu de longe, veio dando farol, e estava ele mais um companheiro. O companheiro dele chorava muito, e ele dizia: eu já estou indo para a porta da tua casa. Falei para minha esposa: alguma coisa grave deve estar acontecendo. O servo de Deus chorava muito. Quando cheguei, ele disse: irmão, eu tive essa revelação que nós estávamos em 4 dentro de uma fornalha de fogo ardente. Um era eu, o outro era esse irmão Milton, o outro era o irmão, e o outro era o irmão Eliésio, o seu auxiliar de jovens. Mas estávamos só nós 3 ali. Falei: irmão, se é Deus que mostrou os 4, falta o irmão Eliésio. Quando eu falei isso, vem o Eliésio de longe pedalando a bicicletinha dele. Glória a Deus. Chegou e falou: a paz de Deus. Eu falei: amém. Falei: agora está pronto, está completo os 4. Entramos dentro de um quarto e ele disse assim: irmão, minha mãe está na UTI, ligada por um aparelho, e os médicos, antes de desligar, chamou a família e disse: nós vamos desligar o aparelho, porque tua mãe não tem mais jeito. E antes de desligar, nós quer que você venha para despedir da tua mãe. Ele falou: antes de despedir, eu vou orar com o homem de Deus. E muitos criticaram ele disse, porque em vez de despedir da minha mãe, eu vim orar. E os irmãos diziam: como pode um filho, em vez de despedir da mãe, vai buscar oração, vai buscar profecia? Santo é o Senhor. Mas aquele que acredita em Deus, ele vê milagre na terra. Irmãos, eu disse para ele: então tá bom, irmão, só falta desligar o aparelho. Sim, está entubado, e os médicos estão esperando eu chegar, olhar minha mãe, despedir e desligar. E já pediu para fazer um plano funerário para enterro da minha mãe. Falei: tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, são 4 irmãos, né? Ele falou: sim. Então vai ter 4 orações. Santo é o Senhor. O irmão ora primeiro, outro, a última Deus vai me dar a oração. Irmãos, dobramos o joelho. Na 4ª oração, Deus me arrebatou e disse: chama eles para esse arrebatamento. Eu vi, irmãos, as 4 orações como se fosse 4 asas de uma águia. Santo Senhor. Tem anjo que tem rosto de águia e tem 4 asas no céu. Quem crê, dá glória a Deus. E aquelas 4 asas começou a bater dentro daquele quarto, e nós começamos a subir, atravessamos o telhado e demos um rasante em cima do mar, irmão, e fomos voando para a cidade do servo de Deus. E quando dizia: irmão Rubens, eu já estou voando em cima da cidade onde a tua mãe está internada, dentro de uma UTI. Não precisa falar o nome do hospital, não precisa dizer, aleluia, o número do quarto que ela está, e nem o número do leito, porque daqui de cima, na visão da águia, eu já consigo enxergar onde ela está. Aleluia. A asa é a comunhão, e a cabeça da águia é Cristo que governa esta obra. Quem crê ajuda na comunhão e dá glória a Deus. Eu agradeço a
Deus, mocidade. Descemos como uma flecha, irmão. Entramos dentro do hospital, atravessamos o telhado, paramos em frente a uma porta fechada, atravessamos a porta e paramos do lado do leito onde estava escrito Leônida, Santo Senhor. Eu dizia: a paz de Deus, irmã Leônida. Eu vim te trazer a paz e anunciar para você que o inferno decretou morte, mas eu vim trazer no bico da águia o ramo da esperança e da vida. Quem crê, abre a boca, dá um glória para Deus. Eu agradeço a Deus, irmão. E Deus pregava para ela: aleluia, você vai se levantar, aleluia, os aparelhos vai desligar e você ainda vai dar muito glória a Deus na terra. E voltamos para o arrebatamento, entramos dentro do quarto. Quando entrei dentro do quarto, irmão, eu abri o olho, vi todos chorando e tremendo com a presença de Deus. E falei: irmãos, vocês conseguiram entrar onde eu entrei? Aonde o irmão foi quando a águia subiu o telhado? A cada batida das suas asas nós estávamos atrás de você. Aleluia! Aleluia. Deus falou: agora pega o óleo do azeite e unge a minha serva, meu servo. Falei: Senhor, dentro desse quarto não tem azeite e a tua serva está a tantos quilômetros de distância. E o Senhor disse: no quarto não tem azeite, mas no céu tem azeite puro. Levanta o teu dedo polegar que eu vou derramar azeite no teu dedo. Você quer dar um glória para Deus? Tem uma gota de azeite no meu dedo. E eu falei: Senhor, eu sinto que o azeite está aqui, mas a serva está longe. E Deus falou: mas o filho dela está aqui. E entre filho e mãe existe um cordão umbilical que liga o filho com a mãe. Hoje o filho, a unção vai atravessar no cordão umbilical e vai pegar a testa da Leônica dentro do UTI. Quem abre a boca, dá uma glória a Deus agora. Eu ungi o servo de Deus na comunhão. A unção atravessou o cordão umbilical, pegou a testa da irmã Leônica dentro da UTI. Quem tem glória, prepara a boca para dar glória. Hoje é dia de festa, hoje é dia de milagre. Hoje é dia de descer na mão da morte, no pecado do inferno. Eu agradeço a Deus, mocidade. Acabou a oração. Aleluia. E falei: irmão, aleluia. Levantamos da oração. Foi o que Deus mandou fazer. Ele falou: irmãos, não sei se você vai acreditar, mas eu sabia que no quarto não tinha azeite, Juninho. Mas quando o irmão pôs o dedo na minha testa, eu senti o dedo do irmão escorregando na minha testa, e até o cheiro do azeite eu estou sentindo até agora. Quem crê, abre a boca e dá um glória a Deus. Deus vai ungir essa mocidade hoje para uma obra na terra. Eu agradeço a Deus. Ele chegou perto do carro com bastante pressa. Eu falei: calma, irmão. Eu falei: eu tenho que ir depressa, porque Deus já cumpriu o meu desejo. Eu vou despedir da minha mãe. Quando pôs a mão na maçaneta da porta, o celular tocou, ele soltou a porta. Aleluia, era sua noiva que acompanhava a tua mãe, e ela dizia: paz de Deus. Ele disse amém. Falou: irmão, dá um glória a Deus. Ele falou: glória a Deus. Deus recolheu a mãe. Ela falou: não, dá um glória a Deus decente. Ele falou: glória a Deus. Acabou de entrar um médico dentro da UTI, examinou tua mãe dos pés à cabeça, arrancou o tubo da garganta, desligou o aparelho e assinou a alta dela. Ela está de alta. Tem que dar um glória a Deus. Receba unção, receba virtude. Tem obra de Deus hoje. Aleluia, no Ipiranga. Quem crê, dá glória a Deus. Aleluia! Eu agradeço a Deus, os sinais de Deus, a mesma virtude que eu senti naquela oração, eu já senti dentro dessa igreja. Deus mandou
nova promessa. Deus seja louvado.